8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. Houston, Endeavour, all program. Roger, roll, Endeavour. Houston is now controlling. Fala pessoal, tudo bem? Tô fazendo aqui uma dancinha. Gosto tanto dessa abertura, sejam bem-vindos, bem-vindas. Mais um dia juntos, hoje gravado, mas estamos juntos. Então, antes de começarmos, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, ativar as notificações. Entende uma coisa, muitos ainda reclamam que não recebem as notificações que estamos ao vivo. E por quê? Porque se você não tem uma interação com o canal, ele não te avisa realmente que nós estamos ao vivo. Então, interaja com o canal. Faça seu comentário, deixe seu like, para que realmente você possa receber esse conteúdo todos os dias, tá bom? E se for o teu desejo, se torne membro, faça uma oferta, você pode se tornar um patrono, você pode se tornar o meu chefe ou a minha chefa, se você quiser, amém? Pessoal, um dos vídeos que mais teve acesso no nosso canal até hoje foi um vídeo que a gente fala sobre perdoar, como se perdoar. E eu achei bem interessante, porque as pessoas, isso tem uma relação com egoísmo, mas isso também tem uma relação que as pessoas estão sofrendo por causa dos seus erros. E se elas não conseguem se perdoar, elas não conseguem antecipadamente não conseguem se arrepender. São duas coisas distintas e que você e eu precisamos entender. O arrependimento leva ao perdão. O perdão é você se arrepende e o perdão é a chancela, é o selo que você realmente não pensa mais naquilo, ou aquilo realmente não faz mais parte da sua vida. Então, primeiro há uma chancela, primeiro há um arrependimento, e depois há uma chancela. Se você fica toda hora pedindo perdão pelos mesmos erros, não houve arrependimento. Se você continua cometendo os mesmos erros, não houve arrependimento, que não levou ao perdão, que é um selo. O perdão dos pecados é um selo no nosso coração, que não nos leva mais àquela prática. Espero ter conseguido explicar isso para vocês. Então, o arrependimento é uma questão de decisão? Sim, é uma questão de decisão, como eu pus na capa do nosso vídeo de hoje. É uma questão de decisão. Atos 19, 18 diz assim: muitos dos crentes que tinham crido vinham confessando publicamente os seus feitos. E aqui, publicamente declarando os seus feitos, não tem relação com declarar os seus feitos de grandes coisas que fizeram, mas vinham publicamente declarar os seus erros para que eles fossem curados daqueles erros. Desculpe. Então, amado, você e eu precisamos entender que o arrependimento, ele surge literalmente do admitir de forma sincera os seus erros. Então, você e eu precisamos entender que o arrependimento, ele surge quando eu sou sincero
em relação aos meus erros. Então, sou sincera. Não é tipo, ó, eu fiz isso por causa do fulano, ou por causa do ciclano, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fiz isso por causa disso, eu fiz isso por causa daquilo. Não. O arrependimento, ele admite seus erros, ele admite as suas falhas, só que, infelizmente, o arrependimento, ele tem que conflitar com o nosso egoísmo, porque eu só consigo me arrepender de verdade na presença de Deus. E o arrependimento sincero, o arrependimento genuíno, a primeira coisa que ele desencadeia em nosso coração é a tristeza. Por quê? A tristeza nos leva a admitir os nossos erros. Eu fico triste porque eu errei com alguém e a partir daquele momento eu desejo ser diferente. Só que muitos admitem que erram, admitem os seus erros, chegam a ficar tristes, mas continuam na mesma prática porque acreditam que é a obrigação do outro agora dizer, olha, eu já errei, já me arrependi, agora você precisa me aceitar como eu sou. Não. O arrependimento sincero é igual o livro que eu escrevi, O Efeito Colapso. Ele nos leva a uma mudança genuína. E para você entender que surgem dois tipos de tristeza. A tristeza que Judas teve e a tristeza que Pedro teve. Os dois se arrependeram. Mas a tristeza de Pedro fez com que ele quisesse ser diferente. A tristeza de Judas fez com que ele olhasse e visse que não havia mais saída para aquilo. Por que o arrependimento de Pedro levou ele a viver algo novo e não cometer mais os mesmos erros? Foi ele saber, ele descobriu que, cara, eu errei, eu pisei na bola, meu Deus, eu cometi esse erro, e ele continua me amando. Meu Deus, eu cometi esse erro e ele continua me amando? Como pode isso? Eu cometi um erro e ele continua me amando. Isso é inadmissível. Então, só que Judas não teve essa experiência. Judas não teve essa chance. Então o arrependimento dele gerou tristeza? Gerou. Ele tentou resolver a situação da forma dele? Tentou. Mas isso levou ele a continuar aprisionado nos seus erros, porque não houve uma chancela de perdão. A chancela do perdão, ele surge quando você reconhece que você é amado. Então, deixa eu te contar algo. Para surgir o arrependimento, você precisa reconhecer que é amado por Deus. Que quando você erra, ele continua te amando. E aí você olha para ele e fala assim, meu Deus, eu errei, eu pisei na bola, o que eu fiz eu não deveria ter feito, e ele continua me amando? Como assim? Ele é louco? Exatamente isso, ele continua te amando. Então, amados, que você e eu nesse dia possamos entender esse ciclo do arrependimento, perdão e do amor. E quando nós não vamos viver as práticas que os nossos erros, os nossos pecados que continuamos fazendo, quando reconhecermos que ele nos ama. Amém? Quando você errar e reconhecer que ele te ama, vai ficar muito mais difícil você continuar errando. Então que nós possamos mudar isso em nossos corações. Pai, nos leva a um verdadeiro arrependimento. Mas antes de tudo, que o teu amor nos constranja, em nome de Jesus. Amém? Galera, estamos encerrando. Hoje o dia é bem corrido aqui, Pedrinho tem 2 jogos, por isso que eu não pude fazer ao vivo. Não esquece de dar o seu like, se tornar membro, fazer uma oferta, se tornar patrono, patrocinador e dono desse canal, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no coração, Deus abençoe.